Já estamos de volta com o seu estilo de vida e uma nova moda entre os jovens é o uso de aparelhos ortodônticos falsos. Representa grande risco à saúde oral. Encontrado facilmente em camelôs ou nas redes sociais, os chamados aparelhos diferenciados podem causar danos irreversíveis, como a perda dos dentes ou até a morte, como alertam os especialistas. E quem vai falar para a gente mais sobre este assunto é o nosso convidado de hoje, cirurgião dentista, Dr. Marcelo Diniz. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, nós temos aí uma moda que chegou agora no Brasil, porém, em alguns países, essa moda já tomou conta. E é uma prática aí, em uma rápida busca pela internet, que é a produção que nós fizemos, podemos encontrar sem nenhuma dificuldade anúncios de vendas desses aparelhos. Primeiro, doutor, quais são os riscos que o uso desse aparelho ortodôntico pode apresentar aí para a nossa saúde? Bom dia. Um dos principais riscos, produzir movimentações inadequadas nos dentes. Os materiais que são utilizados não são materiais apropriados. A forma de colocação totalmente inapropriada, porque é realizado pelas próprias pessoas que compram ou pelos vendedores, de uma forma sem critério, sem planejamento. Além disso, da movimentação, inflamações na gengiva, pode levar à perda de dente. Os produtos que são utilizados, não existe um controle pelos órgãos competentes dos produtos, dos químicos que são utilizados. Então existem relatos de contaminação com substâncias desses aparelhos. E o material em si, a procedência desse material não é uma procedência que se tenha conhecimento. Então, consequentemente, só existem riscos à saúde geral e saúde bucal do indivíduo. Doutor, como a gente comentou, aqui no Brasil essa moda chegou agora, porém em alguns países asiáticos essa moda já chegou há muito tempo, inclusive na Tailândia, onde 2 pessoas morreram e especialistas relacionaram essas mortes com o uso desses aparelhos ortodônticos falsos. Isso é verdade? Esse uso desses aparelhos inadequados, ditos falsos, podem levar à morte, por exemplo? Nesses relatos, eu inclusive pesquisei na internet para identificar, existem relatos nesses casos de que houve uma contaminação por chumbo. Então existia produto químico nos dispositivos que foram vendidos que puderam levar a esse problema que foi o falecimento das pessoas. Um deles, o relato foi que existia uma inflamação na tireoide e essa inflamação levou a uma falência do sistema cardíaco da pessoa. Houve um ataque cardíaco desencadeado por uma reação do próprio organismo mediante as substâncias químicas presentes no aparelho. Então tudo foi desencadeado a partir de um processo inflamatório simples, substâncias químicas desconhecidas e, de fato, se a gente for pensar na repercussão na saúde, podem sim, às vezes um pouco exagerado, é difícil a gente conceber isso, mas considerando que são materiais que a gente não sabe como eles são feitos, como eles são fabricados, que produtos químicos estão envolvidos nisso, eles estão na cavidade bucal, uma via direta para ingestão e disponibilização no nosso organismo. Então, consequentemente, existe o risco sim. Doutor, além do risco de morte, como nós acabamos de citar, esse uso desses aparelhos ditos falsos podem levar a que quadros, por exemplo, o paciente pode apresentar? Perdas de dentes também? Pode. Colocando um aparelho como esse, com um dispositivo que não tem controle, o dente pode ser movimentado de uma forma acelerada, que pode levar à necrose da polpa, à morte da vitalidade, da vida do dente, o dente perde toda a sua vida. Além disso, com essa movimentação, ele pode apresentar um certo grau de mobilidade, fica mole, e por consequência dessa associação de fatores, pode vir a ser perdido. A instalação dos aparelhos pode levar ainda a processos inflamatórios em volta dos dentes, e esses processos inflamatórios podem levar à infecção e perda dos dentes. Então, pode sim vir como consequência a perda de um elemento. A produção tem outra pergunta, outra participação de hoje. Por favor, produção. Tá, essa pessoa não se identificou nem o bairro onde ela se encontra no momento, mas a seguinte pergunta, ela fala assim: se a pessoa não fizer a manutenção dos aparelhos ortodônticos, o que pode acontecer? Se a pessoa instalou um aparelho com um profissional especializado, o ortodontista, e isso é o ideal.
e deixou de continuar o tratamento com esse profissional, não está realizando as manutenções, primeiro, o tratamento não irá evoluir. O tratamento não vai ter resultado, não vai ter êxito. Outros problemas, o aparelho começa a soltar pedaços, pode quebrar fio, pode soltar o bracket, que é o dispositivo que fica grudado no dente, e isso pode começar a levar a algumas repercussões. A falta de controle. Com o aparelho, o controle da higienização é muito mais difícil. Então, o acúmulo de biofilme, a formação do tártaro, do cálculo e a inflamação da gengiva podem acontecer com mais frequência. A manutenção ortodôntica, ela não é só para evoluir o tratamento ortodôntico. A manutenção ortodôntica é também para fazer uma limpeza, um controle, porque a gente sabe que com a instalação do aparelho, o controle de higienização fica um pouco mais difícil. Então é importantíssimo realizar esse controle periódico. Eu não tenho condições financeiras de continuar o meu tratamento, eu não tenho condições de manter esse tratamento ao longo do tempo, vá ao ortodontista, desative o aparelho e quando tiver condições, retome o tratamento. Não pode simplesmente deixar de observar, de receber todas essas orientações. Doutor, só para finalizar nossa entrevista rapidinho, a pessoa inclusive perguntou assim, a falta de manutenção do aparelho pode ocasionar a perda dos dentes? Pode sim. Então deve procurar o dentista regularmente, deve ter esse controle periódico e só para aproveitar o tempo, o Conselho Regional de Odontologia já tem feito fiscalizações, já realizou apreensões desses materiais aqui na cidade, no centro, e tem notificado os órgãos competentes sobre essa situação. Então não é um problema só em outras regiões. Aqui também já vem acontecendo e o Conselho tem atuado efetivamente para esse controle. Doutor, muito obrigada pela sua presença no programa Estilo de Vida de hoje. Bom dia. Bom dia, até logo. Lembrando que se você de casa tiver alguma denúncia referente a esses aparelhos ortodônticos falsos, fale com a nossa produção através do Facebook ou através de SMS ou WhatsApp. E o Estilo de Vida volta no próximo bloco dando mais dicas para você da saúde bucal. Isso e muito mais. Até logo!